vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo gestar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho, salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Por isso eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Amados em Cristo, o tema de hoje é a paz que o Senhor Jesus ressurreto nos dá. Daí, amados, quando Jesus, no entardecer do dia da Páscoa e também no domingo seguinte, adentrou na sala onde estavam os discípulos e proclamou a paz, dizendo: que a paz esteja com vocês. Não expressou apenas um desejo ou fez uma saudação simples, pois ao observarmos que o termo paz, como o conhecemos, não consegue de forma completa traduzir o termo hebraico shalom, que é muito mais do que paz, conforme o que o mundo hoje entende com a palavra paz. O shalom é a paz que vem da presença de Deus, da justiça do reino de Deus e não das armas, vem do Espírito do amor. A paz que Cristo traz relaciona-se com a sua ressurreição. A paz que o ressurreto conquistou e oferece foi conquistada e possibilitada através de sua paixão e morte. É a paz que expressa a reconciliação universal de Deus com a humanidade através da vitória de Jesus sobre o diabo, morte e pecado. Trata-se, portanto, da paz plena que Cristo deixa e concede, e não da paz parcial e imperfeita do mundo. Vamos ouvir o texto de João, capítulo 20, 19 a 29, onde diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo.
se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amados, Jesus não promete a paz do comodismo, mas pelo contrário, envia os seus discípulos na missão árdua em favor do reino. Mas promete o Shalom, pois ele nunca abandonará quem procura viver na fidelidade ao projeto de Deus. Exemplo claro dos discípulos que testemunharam a Tomé e assim teve ele a oportunidade de ver Jesus. Jesus soprou sobre os discípulos como Deus, o Criador, o fez sobre Adão quando infundiu nele o Espírito de vida. Jesus os recria com o Espírito Santo, pois a concessão do Espírito Santo lembrou o sopro que nós temos registrado em Gênesis 2:7. Aqui, a dádiva do Espírito Santo também representa a vida, vida nova, vida que vem de fora, vem de Deus, a qual tem relação então com o Pentecostes, pois em ambos fatos o Espírito Santo marca o início do tempo da graça, o tempo da igreja. Mas é somente João que relaciona, se observarmos, a dádiva do Espírito Santo com o dia da Páscoa. Nesse sentido, João mantém claramente a unidade dos dois tempos, Páscoa e a dádiva do Espírito Santo. O próprio Jesus inaugura o tempo do Espírito Santo. Para João, o Espírito Santo, que em sua natureza é invisível, flui da glorificação de Jesus, da sua volta ao Pai. O dom do Espírito, neste texto, tem a ver com o perdão dos pecados, vida e salvação. Pois o Espírito Santo opera fé no Cristo ressurreto. E firmados nele pela fé, recebemos e também compartilhamos perdão, vida e salvação. A partir da paz ofertada, isso então é a reconciliação para com Deus, e da dádiva do Espírito Santo ocorre o envio para perdoar pecados, para salvar pessoas. E onde há perdão dos pecados, então há vida pacificada, a salvação, surge um novo tempo, uma nova chance que rompe de forma radical com o passado. O passado, então, já não conta mais. A justificação do pecador por Cristo mediante a graça e pela fé é
o fundamento e a motivação para o envio. Graça experimentada é graça compartilhada e testemunhada. Quem se sente reconciliado por Cristo, reconciliado com Deus, busca a reconciliação com o outro e para o outro com Deus. Quem acolheu a paz de Cristo faz dela princípio de vida e denuncia a falsa paz. O perdão não se limita então somente à aliança entre Deus e o ser humano, mas se estende de forma interpessoal. Somos um em Cristo. No momento em que então a igreja, os cristãos se reúnem e celebram o próprio culto, acontece o perdão proclamado ali pelo oficiante e podemos ter a certeza que este perdão vem de Deus, vem dos céus. E somente então existe igreja verdadeira, onde existe comunhão plena com Cristo, onde todos são convidados para, unidos em Cristo, juntos louvar a Jesus ressurreto, Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, cantamos. Nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.